No Hora de Filosofar de hoje, nós vamos fazer uma breve reflexão a respeito da morte. Tivemos aí por esses dias o dia de finados, então por que não pensarmos na morte para que nós possamos fazer uma reflexão e uma análise também a respeito da própria vida. No Hora de Filosofar, nós falamos um pouco de filosofia, psicanálise, psicologia, sobre o ser humano, sobre a vida e tudo aquilo que nos remete ao pensamento e às reflexões humanas. Confúcio, um sábio pensador do passado, disse que para preocuparmos-nos com a morte, não deveríamos tanto assim. Afinal de contas, a vida tem tantos problemas que temos que resolver primeiro antes de nós pensarmos na morte. Certo é que a morte ela é tão viva quanto a própria vida, ela faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, da nossa trajetória, e há quem diga, e sempre dizem, que ela é a única certeza que nós temos durante toda a vida, durante toda a nossa caminhada. Mas na nossa tradição, na nossa cultura brasileira, latino-americana, nós falamos bem pouco a respeito dela. Na verdade, nós não falamos nada a respeito dela. Se bem que nós simbolizamos a morte como o fim de todas as coisas, se nós formos para um lado espiritual do próprio pensamento, da própria reflexão, através daquilo que é o fim, nós iremos entender que não é bem assim. Afinal de contas, todas as religiões pregam que existe um pós-morte, uma vida, uma sobrevida, um pensar, um refletir, um existir, uma essência após o término dentro dessa nossa passagem, dessa nossa trajetória enquanto aqui estamos em vida. Confúcio tem toda a razão ao dizer que nós temos tantos problemas para pensar que não dá tempo. Ou nós primeiros deveríamos pensar nesses problemas e tentar chegar em uma solução, se bem que cada vez os problemas se tornam ainda mais difíceis, mais confusos e mais dramáticos para todos nós. E isso já gasta muito tempo. Então a morte é algo que sempre fica para depois, ou fica como uma surpresa para todos nós. Voltando para a reflexão do próprio Evangelho, ou pensando no Evangelho como uma reflexão dentro desses conceitos das religiões que definem a morte como uma sobrevida ou como algo além da vida, no próprio Evangelho, Jesus, o maior de todos os psicólogos, filósofos e pensadores de todos os tempos, ele diz que aquele que crer, ainda que morra, viverá. Então isso cria dentro do ser humano uma esperança fantástica de que a vida continua de alguma forma. E dentro dessa mesma reflexão, nós não pensamos que a vida continua também no existir da nossa própria essência. Falando de cristianismo, por que não falarmos de outras religiões dentro do próprio Evangelho? Chico Xavier, por exemplo, ele disse que gostaria muito que todos experimentassem o melhor da vida, como quem sabe morrer um dia, para que possamos morrer sabendo que morremos de uma forma digna e de que vivemos de uma forma direita e correta. Dentro dessas linhas de pensamento, traz também a esperança para os seus seguidores, os seus pensadores ou as pessoas que admiram a sua escrita, a sua fala e a sua forma de ver a vida, de que a vida ela acontece no hoje, ela acontece no agora, sendo a morte simplesmente algo que pertence a ela e que nós não sabemos de forma nenhuma quando ela vai acontecer. Na verdade, a morte ela faz parte de um grande jogo, a roda na qual todos os números estão ali dentro, um bingo. Vamos pensar dessa forma, um bingo. E cada pedra, um cidadão, uma cidadã, um ser, independente da sua religião, do seu credo, da sua raça, da sua cor, da sua opção sexual ou da sua idade. Certo é que esse globo está girando e a qualquer momento uma pedra nova vai ser cantada. E ficamos aqui no imaginário de quando será a nossa. Só que esse imaginário de quando será a nossa vez, ele é extremamente desgastante. Psicologicamente pensando, ele cria um desgaste a partir do momento que nós não temos estrutura para pensarmos ou vivenciarmos essa reflexão.
E isso acontece de uma forma muito errônea pela própria estrutura cultural brasileira que nós temos. Nós não falamos a respeito disso, mas nós a vivenciamos. E quando ela chega, ela é devastadora, porque nós não criamos raízes para entender todo esse processo. E queremos entender esse processo todo de uma vez, a partir do momento em que ele acontece. E ele sempre acontece de uma forma inesperada. E quando ele acontece de uma forma esperada, mesmo assim nos causa espanto, nos causa dor e nos traz sofrimento. O que é a morte se não pensarmos no que é a própria vida? E pensando na morte, pensamos também no luto, mas esse é um assunto que nós vamos deixar para um outro episódio. A vida bate às nossas portas, assim como a morte também. E o que nós fazemos com as duas é de responsabilidade nossa, como nós conduzimos essa nossa vida e qual a esperança que nós trazemos para após essa vida. E pensarmos também se compensa vivenciarmos a reflexão de que tudo pode ter um fim. Pensando de que tudo pode ter um fim, na verdade, as coisas são em ciclos. E como o próprio ciclo da vida, as coisas acontecem, nascem, surgem também, elas podem deixar de acontecer. Na verdade, se pensarmos bem, nós vivenciamos a morte todos os dias. Morte de algum sonho, morte de alguma esperança, morte de uma amizade, morte de um pensamento, morte de algo que não deu certo. São coisas que vão morrendo. E o problema não está no morrer em si, mas o que nós fazemos com essas coisas que vão morrendo na nossa vida. Porque se todas as coisas que forem morrendo em nossas vidas, se nós não soubermos resignificar tudo isso e entender que tudo isso é algo que nos traz uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de maturidade, de entendimento e de reflexão sobre nós mesmos, nós não vamos aprendendo nada. E aí eu pergunto e te lanço essa reflexão, o que é que você tem feito com as coisas que têm morrido na sua vida? Porque todo dia morre alguma coisa em nossa vida. A morte ela não é só de alguém, ela também é de coisas. E o que nós temos feito com essas mortes que nós estamos encontrando dentro da nossa caminhada? Porque se nós pegamos todas essas mortes e deixamos com que elas continuem vivas dentro de nós, sem dar a devida e a real condução na qual esta morte merece, nós estamos carregando, portanto, cemitérios dentro de nosso imaginário, dentro do nosso coração, dentro de nossas vidas. E se nós não colocarmos pontos finais em algumas situações de nossas vidas, nós não conseguimos continuar ou criar uma nova história ou uma nova possibilidade. Já que a vida é ciclos, alguns ciclos precisam ser fechados. E de repente nós vamos entendendo que muito sofrimento que existe dentro de nós são de ciclos não fechados, de muitas coisas que já morreram e que nós não demos um devido significado para elas. Não as enterramos e não as conduzimos da forma que seria necessária. Immanuel Kant, um dos grandes pensadores, um dos grandes filósofos que nós temos, ele diz a seguinte frase, o seguinte pensamento: se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. Então isso não pode ser para nós um martírio, um sofrimento, um trauma, uma dor, mas deve ter um significado enorme de que morrer também faz parte de tudo isto. E aí eu termino essa nossa fala voltando lá para os Evangelhos, onde o próprio Cristo diz que aquele que morre, se ele crer, mesmo morto, ele viverá. Boas reflexões para você e até o nosso próximo encontro, na nossa Hora de Filosofar.